nós temos mais um assunto aqui para conversar com você e nós vamos conversar aqui com o Dr. Antônio Carlos Nascimento, que é endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ele está aqui gentilmente conosco. Doutor, obrigado pela gentileza, bem-vindo. É uma honra. Muito obrigado. Honradíssimo. Obrigado a vocês. Doutor, inicialmente queria que você explicasse para a gente o seguinte. Alguns medicamentos são receitados por médicos, né? Que são medicamentos que favorecem a perda de peso pelas pessoas. Aí vem a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, veta. Aí alguém transforma aquilo num projeto de lei, vai para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprova. E aí? Como é que a gente sabe se esse medicamento é seguro ou não é seguro? Então, o medicamento, ele já foi, esses medicamentos especificamente, as anfetaminas, né? Na verdade, são derivados anfetamínicos, era anfepramona e fenproporex. Fala-se ainda do Mazindol, mas o Mazindol não é uma anfetamina, não é um derivado anfetamínico. Esses medicamentos, eles já haviam sido submetidos ao crivo do tempo. Na verdade, nós médicos, eu quando comecei a militar na vida de endocrinologista, eu já recebi esse medicamento com 40 anos de uso. Hoje, quando você lança ou pretende que esse medicamento ganhe o mercado, você é submetido em todas as agências, especialmente o FDA, a agência americana, a um crivo de um número de situações que aquele medicamento tem que submeter, que, na verdade, custa muitos e muitos milhões de dólares. O que ocorreu naquele momento é que, de maneira muito arbitrária, acho até que com muito boa intenção, a Anvisa, naquele momento, retirou do mercado medicamentos que traziam o benefício do emagrecimento, não para todos, mas para boa parte dos pacientes que passavam com o médico que estava capacitado a exercer aquela prescrição. Admito que aqueles medicamentos eram prescritos de maneira muito disseminada, sem nenhum tipo de critério, por alguns profissionais. Talvez até por boa parte desses prescritores. Mas nós, endocrinologistas, aquelas pessoas que estavam relacionadas diretamente com a boa prática da medicina, fomos extremamente prejudicados. A questão é, hoje um medicamento é submetido, aquilo que eu disse, Heródoto, ao crivo de uma agência. O FDA é a nossa referência. Quando você pretende que aquele medicamento seja comercializado, o custo é absurdo. O que a Anvisa, no que a Anvisa se apoiou? Esse medicamento não passou pelo crivo, é claro que não passou, em 1930, 1940, ele foi submetido ao crivo do tempo, que não é o correto, mas naquele momento era o que nós tínhamos, ou pelo menos o que a medicina tinha, o que a ciência tinha. Então, ele não foi de fato submetido. Agora, a Anvisa fez algum estudo clínico, científico, para saber se o medicamento para emagrecer pode ou não ser receitado? E não aceitou em nenhum momento os argumentos das entidades médicas que pleiteavam que eles entendessem a importância do uso da medicação e entendessem que o risco para o uso do medicamento, se fosse tão importante, não era prescrito na América inteira. Os Estados Unidos prescrevem a anfepramona na América inteira, quer dizer, em todos os seus 51 estados. Quer dizer, nós somos melhores do que os Estados Unidos no quê? Mas está errado, o correto é que você tenha a conduta. Já sabemos que, e hoje, isso é algo que, inclusive, talvez isso tenha respaldado muito essa atitude agora do Congresso, dessa aprovação. Nós sabemos definitivamente que é uma doença crônica, é uma doença incurável, pelo menos para 90% dos pacientes que se submetem ao tratamento, e que é necessário o tratamento, ou ainda, não vou dizer pior, ou de maneira mais incisiva, a cirurgia bariátrica. Por obeso, nós não estamos falando aqui do paciente com sobrepeso, com 3, 4 quilos a mais. Sim. E esse entendimento, que já é um entendimento de ordem mundial, está fazendo com que preconceitos que nós tínhamos sejam dirimidos, sejam desfeitos. Então, agora eu queria falar um pouco assim, em nome dos pacientes. Você disse agora há pouco, foi aprovado pelo FDA americano, que é um órgão mundial. Né? Ele é um órgão americano e aprovado, é sinal que o produto é seguro. Você já imaginou se fosse proibido pelo FDA e algum deputado americano apresentasse um projeto de lei para liberar esse medicamento? Poxa, nos Estados Unidos, desculpa, isso seria impensável. Agora, só aqui é que isso passa a ser pensável. Como é que pode uma agência científica dizer que não deve usar
e aparece um deputado, provavelmente não deve entender tanto quanto entende, e apresenta o projeto, é aprovado e libera. O Beto Albuquerque, que foi inclusive vice-candidato quando da morte do Campos, ele foi candidato a vice na chapa da Marina. Ele não se respaldou no que ele tinha, ele se respaldou no que as entidades médicas procurando... Tudo bem, mas eu digo o seguinte, mas ele vai esculhambar com a Anvisa daqui para frente. Não, mas aqui na frente, qualquer hora que a Anvisa proibir, faz o projeto de lei e libera, não precisa Anvisa mais. Heródoto, eu não estou defendendo a Anvisa. Não, eu estou dizendo que se acontecesse nos Estados Unidos, caiu o mundo lá. Agora aqui é considerado uma coisa normal. Cairia. A questão é que nos Estados Unidos eles ouviriam e teriam como respaldo de ordem científica os melhores profissionais para aquela situação. Não foi isso que aconteceu aqui. O menino, o rapaz, competente, bem intencionado, na época me foge o nome, é um farmacêutico, não tem problema nenhum, mas escuta, mas qual o cunho clínico que ele tem para... E a entidade médica, que na época, a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, com todos os recursos de ordem de papers, de publicações, o próprio Conselho Federal de Medicina, todos os conselhos estaduais, olha, vamos fazer com que haja coerência na prescrição desses medicamentos, mas a retirada não tem sentido. E nós tivemos, na verdade, foi um avanço absurdo no número de cirurgias bariátricas, um avanço extraordinário na colocação de balões, que são, cuidam tão bem da obesidade quanto simpatia. Não tem sentido imaginar balão intragástrico para tratamento definitivo de algo que não pode ficar ali para sempre. Um balão tem que ser retirado, em média, em 6 meses. Você pode estar preparando um paciente para a cirurgia ou estar até pensando em dar um punch, uma pegada inicial forte para aquele paciente emagrecer de maneira importante, mas depois ele vai ter que se submeter a um tratamento farmacológico. E o que nós tivemos foi um avanço absurdo com relação a essas terapias de ordem invasiva demais, por conta de que pensou-se que os medicamentos só traziam malefícios. Até acho que tenha que haver, de fato, critérios para o uso do medicamento. E vou adiantar uma coisa, Heródoto. Pois não. Hoje no mercado nós temos medicações extraordinárias. Nós temos a liraglutida para o tratamento da obesidade, medicamento injetável. É caro, não cabe no bolso da população geral. Nós temos medicamento agora aprovado nos Estados Unidos para emagrecimento também, que é a lisdexanfetamina. É caríssima, mas nós já temos aqui no mercado, ela já existe com a ideia de déficit de atenção, mas nos Estados Unidos, há 1 ano e meio atrás, já foi aprovado para síndrome compulsiva da alimentação do adulto. Medicamentos extraordinários, mas muito caros. Você juntando os dois, dá perto de meio salário mínimo e meio. Então, tratamento. É muito dinheiro, é muito caro. Gentilmente, o médico, doutor Antônio Carlos Nascimento, aqui conosco. Doutor Antônio Carlos, bom, daqui para frente, então, as pessoas que forem serem tratadas têm que esperar o Congresso Nacional, então, aprovar o projeto de lei do Beto Albuquerque. Que se respaldou em... Não, tudo bem. Tá. Aí, aprovado, os médicos poderão receitar o medicamento para emagrecer. Sim, aí tem que haver, provavelmente a legislação vai credenciar os profissionais que são capacitados para isso. Esse medicamento é mais barato ou não? Mas muitíssimo. Muito mais barato. Muito, tem genérico tem similar ou não? Não, aliás, é um medicamento que a patente, de regra, a patente é até 10 anos. A partir disso, todos podem produzir dentro de critérios observados, claro. Mas esses medicamentos são extremamente baratos, muito baratos. São medicamentos que, em mãos, até disse para o Gabriel da Folha de São Paulo esses dias, em boas mãos só traz benefício. Só que não serve a todos, é evidente, nenhum medicamento serve a todos. Lógico. Tem que estabelecer critérios, tanto para o uso, como para quem prescreve esse medicamento, eu não tenho a menor dúvida. Tá certo. Doutor Antônio Carlos, obrigado pela gentileza, obrigado pela aula. Obrigado você por ter me convidado. Muito obrigado. Bom, então a gente vai acompanhar, obviamente, como é um projeto de lei, está no Congresso Nacional, foi, eu acho, aprovado em alguma comissão. Assim que tiver notícia, a gente vai explicar para você o medicamento, como explicou o doutor Antônio Carlos. Ele é mais barato do que aqueles de marca, não é? Ele é um medicamento antigo, ele não tem mais patente, quando não tem mais patente ele pode ser copiado e pode ser, então, distribuído para uma quantidade maior de pessoas que precisam do medicamento para poder emagrecer. Né? E que pese a polêmica, respeitosamente, né, de dizer se um deputado pode liberar um medicamento que o órgão que é responsável por ele, chamado Anvisa, dizendo que não pode. Né?
como eu disse ali, isso é impensável nos Estados Unidos, onde tem o FDA, e é impensável na Europa, onde tem um órgão semelhante a esse, também muito forte na Europa. Se não for aprovado por esse órgão, não vem. Agora aqui, a gente volta em 30 segundos.